Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje capítulo 2 do Evangelho de João, do versículo 1 até o 12. Primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 mutretas ou 3 almudes. Versículo 7. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Versículo 10. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Os mercadores expulsos do templo. Versículo 13 até o versículo 22. Versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Versículo 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazeres isto? Versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Muitos creram em Jesus. Versículo 23 até o versículo 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa
durante a festa. Muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Terminamos aqui o capítulo 2 do Evangelho de João. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece